Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro. Tá aqui na telinha a nossa pontuação da rodada de número 1. Mas antes, já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos para você ajudar o DJ a sempre estar aqui mostrando para vocês o meu trabalho e levando sempre informações e times prontos para você sempre imitar nas suas respectivas ligas. Valeu? Ó. Fizemos aí 63,35 pontos na rodada 1. Uma pontuação bacana, ficamos aí na média dos cartoleiros, né? Conseguimos valorizar, que é o mais importante. Rodada 1, 2 e 3, rodada 4, a gente tem que focar na valorização. Então a gente não perdeu cartoletas, muito pelo contrário, a gente ganhou cartoletas. Então estamos no caminho certo. Vamos esquecer um pouquinho questão de pontuação, vamos tentar valorizar nessas primeiras rodadas. Agora, se a pontuação boa vier junto com a valorização, vai ficar show de bola, valeu? Mas, ó, tá aqui na telinha o meu Instagram. Você que não me segue ainda, ó, @DJ Cartoleiro. Segue que é aqui que eu posto o time valorização, o time principal, tá? E outras informações necessárias para vocês, valeu? Por exemplo, tá aqui o time principal, a pontuação dele fez 63,35 pontos e o time de valorização tirou muita onda. Fizemos aí 77,48 e valorizamos quase 15 cartoletas, tá? Muito bacana essa primeira rodada para o time valorização. Então, ó, você que não me segue, não quer perder nenhum tipo de informação, segue aí, @DJ Cartoleiro, tanto no Instagram como aqui no nosso canal do YouTube. Valeu, meus amigos? Rapaziada, vamos aqui rapidamente montar um esboço, mas antes, vamos passar para vocês aqui os jogos da rodada de número 2 do Campeonato Brasileiro. Tem bastante jogos interessantes, né? Para a gente poder estar analisando com calma, com carinho e tentar pegar as melhores peças possíveis para colocar no nosso time, valeu? Teremos aí duas. Peraí, é isso mesmo? Corinthians e Vasco e Ceará e Grêmio. Esses dois confrontos a gente vai ter a escalação, provavelmente, né? Jogos de 6h30, o mercado vai fechar. Deixa eu ver aqui, o mercado fecha às 18h29, tá? Então, teremos sim a escalação do jogo entre Corinthians e Vasco e Ceará e Grêmio, tá? Agora, jogo do Botafogo adiante, não teremos a escalação, ó. Jogo interessantíssimo, Corinthians e Vasco, jogando em casa o Corinthians, grande chance de vencer o Vasco, né? O Vasco venceu a primeira rodada de virada em São Januário e o Corinthians conseguiu arrancar um empate na primeira rodada. Então vai ser um jogo agora interessante a favor do Corinthians. Temos peças aí interessantes para a gente estar optando em colocar no nosso time. Valeu? Ceará e Grêmio. O Ceará também, ó, Pedro Raul já meteu gol na primeira rodada. Vai ser um jogo interessante. Também temos peças tanto para o lado do Ceará como para o lado do Grêmio. Um jogo bastante interessante para os cartoleiros. Botafogo e Juventude. Juventude iniciou bem com vitória, jogando em casa. O Botafogo empatou com o Palmeiras, mas foi um baita jogo, né? O Botafogo, inclusive, mereceu vencer, na minha humilde opinião. Porém, agora o Botafogo vai enfrentar o Juventude em casa. Grande chance de vitória do Botafogo e até mesmo do possível SG. Temos peças aí também para estar analisando com carinho para colocar nos nossos times, beleza? Fluminense e RB Bragantino. O Fluminense está sem um técnico. Primeiro time que demite o seu treinador, Mano Menezes, não é mais o técnico do Fluminense. O Fluminense agora, até o momento, não contratou nenhum técnico. A procura está grande, porém ainda não bateu o martelo. Mesmo assim, o Fluminense é muito favorito a vencer o Bragantino. O Bragantino empatou dentro de casa, buscou o empate no último minuto. E o Fluminense agora tem pela frente o RB Bragantino, chances de vitória do Fluminense. Tem mais camisa, respeitando, é claro, o time do Bragantino. Jogando no Maracanã, diante de sua torcida, tem grande chance de vencer e até mesmo segurar um possível SG. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro jogando em casa no Mineirão, né? Não é no campo dele, mas não deixa de ser em casa. Um duelo interessante, né? Atlético Mineiro e São Paulo. Temos peças também para analisar com calma. A gente está colocando no nosso time, beleza? Mirassol e Fortaleza. Não pense vocês que o Mirassol vai abrir as pernas tão facilmente. Não, o time do Mirassol, apesar de estar disputando o Brasileiro Série A pela primeira vez, é um time que é bem arrumado, bem ajustadinho.
jogando lá no seu campo, dá trabalho para os adversários, tá? Independente de quem seja, o Mirassol não vai escancarar assim, não vai dar mole para o seu adversário dentro de casa. Então, ó, temos jogadores que, inclusive, fez boa pontuação, né? Desarmou, concluiu uma boa pontuação na primeira rodada do Brasileirão, tanto para o Mirassol como para o Fortaleza. Então fique ligadinho nesse jogo aí, que pode ser um jogo que a gente pode conquistar pontos, tanto com jogadores do Mirassol como jogadores do Fortaleza, beleza? Internacional e Cruzeiro. Cruzeiro fora de casa, eu acredito que o Cruzeiro não está totalmente encaixado. Apesar de ser apenas a primeira rodada do Brasileirão, o Cruzeiro não fez um bom campeonato mineiro, não conseguiu chegar nas finais, né, na final do Mineirão. Já o Inter está embalado, né? Se eu não me engano, é 13 ou 14 jogos invicto, né? O Internacional tá. Então, principalmente jogando no Beira-Rio, vai ser uma batalha chata para o Cruzeiro, né? O Internacional tem grande chance de vencer e segurar um possível SG, inclusive. Temos peças também aí para gente analisar com carinho nesse duelo, hein? Vitória e Flamengo, Flamengo e Vitória, meu time de coração, Mengão. Apesar de estar jogando fora de casa, é favorito a vencer esse duelo, né? Já empatou na primeira rodada contra o Internacional, então precisa pontuar. Então, apesar de estar jogando fora de casa, eu acredito muito na vitória do Flamengo. O time do Vitória é um time também chato, enjoado, jogando no seu campo. Vai ser uma pedreira, né? Vai ser um duelo complicadíssimo para o Flamengo, mas mesmo assim, o Flamengo é favorito a vencer esse duelo diante do Vitória, beleza? Sport Palmeiras, Palmeiras empatou na primeira rodada, né? E o Sport também empatou, conseguiu arrancar empate diante do São Paulo, lá no Morumbi. As duas equipes precisam vencer. O Sport no seu campo é um time chato, e o Palmeiras, jogando fora de casa, sabe jogar. Já mostrou muito bem nos campeonatos anteriores que conquista bastante pontuação fora de casa. O Palmeiras sabe jogar esse tipo de estilo de jogo e não sabemos de fato o que vai acontecer. O time do Palmeiras, com relação à defesa, a parte defensiva, meio de campo, parabéns. Agora, o ataque está deixando a desejar. Não vem fazendo gols, né? E não sabemos de fato o que vai acontecer nesse duelo de Sport contra o Palmeiras, beleza? E para fechar, domingão, 8h30, Santos na Vila Belmiro contra o Bahia, né? Jogo também interessante, o Bahia jogando fora de casa, e o Santos tem grande chance de vencer o Bahia, principalmente no seu campo, né? Jogo bem interessante, temos jogadores aí também interessantíssimos para a gente estar tentando colocar nos nossos times, beleza? Então, esses serão os jogos da rodada 2 do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ao que interessa, fazer aquele pequeno esboço já para essa rodada. Vamos substituir os jogadores da rodada 1, vamos vender eles aqui e vamos começar a escolher pelo goleiro, né? Lembrando que essa rodada 2 é a rodada que a gente ainda precisa valorizar. O esquema é o seguinte, para quem é pró, não fique quebrando muita cabeça não, faz o básico. Jogadores que tiveram uma boa valorização, né? Conseguiram conquistar pontos, terminaram os seus jogos com a variação lá em cima. Esses jogadores que você tem que analisar com carinho e colocar nos seus times. Por exemplo, o Everton, ele fez 11,50, foi a pontuação dele, a média 11,50 e teve uma variação de 3,12. Então ele precisa aí de 5,51 para começar a valorizar, beleza? Assim como o Kaique França também, que precisa de 4,32, né? Teve um bom desempenho, não negativou, digamos assim, a variação dele foi bacana. Então a gente tem que procurar colocar jogadores que tiveram desempenho, um bom desempenho na primeira rodada, né? Que não negativaram, né? E o Cartola Pro já facilita a sua vida porque já tem a coluna do mínimo para valorização. Então, isso ajuda demais ao cartoleiro a escalar os seus times, beleza? Então, ó, vamos ao que interessa. Vamos começar a escalar aqui rapidinho os jogadores. O nosso goleiro para a rodada. Ó, temos aí o Everton, do Palmeiras. Apesar de estar jogando fora de casa, tem grande chance aí de continuar pontuando bem. Na rodada 1, tirou muita onda.
fez 11,50 o Everton. 5 defesas fez o goleirão do Palmeiras e pode continuar nesse ritmo jogando fora de casa, né? Vai precisar ajudar o Palmeiras a vencer o Sport fora de casa e com certeza terá defesas do Everton nesse duelo, beleza? Outro goleiro interessante para essa rodada é o John John, né? John John do Botafogo também pode ser uma peça interessante, jogando contra o Juventude. Grande chance de um possível SG do Botafogo. E o John John pode sim terminar os 90 minutos com uma boa pontuação. Quem eu posso mais estar indicando para vocês aqui? Para goleiros. Deixa eu ver aqui. Ó, o Gabriel Brazão, não, ele está vermelhinho, mas mesmo assim ele precisa de pouco, né? Precisa de 2,93 para começar a valorizar. Jogando em casa contra um Bahia, tem grande chance aí de concluir os 90 minutos com a pontuação interessante, beleza? Mas a princípio, eu vou indicar para vocês, pelo menos por enquanto, o Everton do Palmeiras, tá? Vou apostar de novo nele, né? Jogador que teve um desempenho bacana na primeira rodada e tem tudo para continuar pontuando bem. O Everton do Palmeiras, tá? Laterais para essa rodada. Temos aí, ó, o Escobar do Santos jogando em casa contra o Bahia, que tirou muita onda, inclusive o Escobar, né? Na rodada 1, ele fez 10,20 pontos sem gol e sem assistência. Somente com desarme e faltas cometidas, né? Faltas cometidas 1 e desarmes, quer dizer, 6 desarmes foi o que o jogador apresentou no campo. O Escobar tirou muita onda, fez uma pontuação muito alta. Inclusive, acho que foi a maior pontuação de um lateral, né? Eu acho, né? Escobar na rodada 1. Opção interessante para a rodada. Quem mais eu posso estar indicando para vocês? O Vitinho, do Botafogo, que tem um duelo interessante, um duelo favorável para o Botafogo jogando em casa, chance de vitória, chance de um possível SG. O Vitinho é um jogador que tem muito potencial, que a rodada 1 dele fez 10,70 pontos, né? Ele fez 4 desarmes e finalizou com 10,70 pontos o Vitinho do Botafogo. Um duelo muito favorável, com grande chance de vitória do Botafogo, beleza? Ó, Bernabei precisa de muito para valorizar, mas é um duelo interessante. Mas, por enquanto, vamos deixar ele de fora dessa situação. Deixa eu ver aqui, o Gemerson também é um lateral interessante contra o Flamengo. Fez 6,70 pontos, né? Precisa de pouco para valorizar. O Mike também precisa de pouco para valorizar. O René do Fluminense também contra um Bragantino, ó, pode ser interessante. O René, ó, fez 5 pontos. O René, né? 3 desarmes teve o René na rodada 1 e precisa de pouquinho. Se conseguir segurar o SG, ó, já vai tirar muita onda aí o René nessa primeira rodada. Mateuzinho do Corinthians, temos boas opções para laterais, hein? Mateuzinho do Corinthians contra um Vasco, ó. Corinthians grande chance de vencer o Vasco em casa. O time do Corinthians ultimamente tem jogado muito futebol no seu campo. E o Mateuzinho tem uma muita participação nos seus jogos pelo Corinthians, né? Não estreou ainda, porém precisa de pouco para valorizar contra um Vasco, grande chance de um possível SG. Eu acho que o Wesley, né, apesar de ele não ter, a variação dele não tá legal, mas ele é um jogador que tem muito potencial, mas muito mesmo. E não precisa de tanto assim para valorizar. Então o Wesley tem muito potencial, também pode ser uma opção interessante para essa rodada, beleza? Mas a minha dupla de laterais, pelo menos por enquanto, vai ser o Vitinho, do Botafogo, tá? E o... Cadê o outro rapaz? Vou no René do Fluminense. Pelo menos por enquanto, né? Vamos esboçar aí esse time para vocês, por enquanto. E partindo para a zaga. Ó, na zaga a gente tem aí, ó. Ó, a gente tem uma opção, deixa eu ver aqui na zaga. Eu posso estar indicando.
com relação ao confronto. Tô analisando o confronto aqui, né? Um confronto favorável para essa rodada. Ó, o Gustavo Henrique tem um bom duelo, precisa de pouquinho para valorizar, ó, 3,61. Vai jogar contra o Vasco, o Corinthians em casa, foi o que eu falei, um time chato de vencer lá no seu campo. Então o Gustavo Henrique, ó, precisa de pouquinho para valorizar e uma baita opção para rodar. Assim como o Félix Torres também, né? Que precisa de pouquinho em casa, chance de um possível SG, é uma opção interessante para a rodada. O Ignacio do Fluminense também é uma opção interessante, né? Apesar de não gostar tanto desse zagueiro, mas pelo confronto, né? Eu acho que é uma opção interessante, uma opção válida, pensando em valorização. Mais que eu posso estar indicando para vocês. Ó, o Vitão também, ó. O Vitão contra um Cruzeiro é um duelo chato. Porém, a chance de SG ela tá disponível a favor do Inter, né? Ó, o Léo Ortiz precisa de pouquinho para valorizar, 2,57, bom zagueiro, né? Uma opção interessante. Mas por enquanto, a minha escolha vai ser essa aqui, ó. Ó, eu vou colocar aqui no nosso time Gustavo Henrique do Corinthians, tá? E vou colocar o Ignacio do Fluminense. Pelo menos por enquanto, né? Pensando num possível SG e no confronto que está favorável, eu dobrei o Fluminense aqui, né? E coloquei um lateral do Botafogo, um zagueiro do Corinthians e um goleiro do Palmeiras, beleza? Partindo para meiuca. Sono, rapaziada. Partindo para meiuca, ó. Barreal tirou muita onda na primeira rodada, olha isso. 10,80 pontos, um desarme e um gol. O Barreal. Agora jogando em casa contra o Santos. Grande chance. O Barreal que vem jogando pela... Aqui, ó. Ó, marquei o escala 10 aqui. Não tá aparecendo ele para a rodada, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu com o Barreal. Nenhum jogador suspenso. Desfalque o Vigarro, né? Talvez ele seja poupado, né? Ou vamos esperar as atualizações do Joga 10 News, beleza? Mas o Barreal não deixa de ser uma opção interessante para essa rodada, hein? Já iniciou com o pé direito o Barreal, né? Com um gol e pontuando muito bem. Outro jogador interessante é o Bruno Henrique, ó. Fez um golaço contra o Flamengo, né? Não precisa de tanto assim para valorizar. Jogando em casa contra o Cruzeiro, chances boas de valorização. O Gabriel Bom Tempo também, ó. Precisa de pouquinho para valorizar do Santos, boa opção para a rodada. O Edenilson, né? Que já vinha pontuando bem nos campeonatos estaduais. Começou o Campeonato Brasileiro já marcando um golzinho, né? O Edenilson está numa fase muito bacana, ó. Não custa tão caro e precisa de pouco para valorizar. Apesar de estar jogando fora de casa, a gente tem que apostar também no bom momento do jogador, né? Tá jogando muita bola o Edenilson, pelo menos por enquanto. Chico Kim, foi o que eu falei, não menospreze o Mirassol. Olha o Chico Kim aqui, ó. Custa baratinho, precisa de pouquinho. E o Chico Kim, ele fez 5,90 pontos, né? Desarmou 3 vezes o Chico Kim. Então, é um jogador diferente aí para a rodada, hein? Pode ser uma opção interessante para a rodada aí o Chico Kim. Ó, o Gregory também fez 5,70, um jogador que tem muita capacidade de pontuação. O Gregory pode ser uma opção interessante. Mas que eu posso estar indicando para vocês. O Patrick de Paula andou fazendo uns golzinhos aí antes do Campeonato Brasileiro, né? Pode ser também uma surpresinha para a rodada. O Patrick de Paula, pelo confronto que tem pela frente, Juventude. Opção interessante. Mas que eu posso estar indicando para vocês. Por enquanto, eu vou de... Ó, eu vou colocar o Barreal, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. Vou colocar o Barreal. O Alan Patrick também em casa. Bola parada pode ser uma peça interessante, o Alan Patrick. Jogando em casa, tem um pênalti a seu favor, tem as bolas paradas.
Pode ser uma opção interessante o Alan Patrick. Pode ser uma peça interessante o Alan Patrick. É aquela usada básica, né? Que a gente tem que fazer de vez em quando. Deixa eu ver aqui. Também pode ser. Deixa eu ver o Mateuzinho. Não, o Mateuzinho também contra o Flamengo. Pode ser uma peça interessante contra o Flamengo, o Mateuzinho. Bruno Henrique já falei. Gregor já falei. Eu vou marcar o Gregor aqui porque eu gosto muito desse jogador. Ele é um jogador, ele é um meia que chega bastante na área. Inclusive, ano passado ele fez alguns gols, né? Participando muito assim, chegando de surpresa e fazendo os gols. Né? É um jogador que não está tão caro, precisa de pouco para valorizar. E pode ser um diferencial para rodar do Gregory do Botafogo. Beleza? Ó, já iniciou com 5,70, né, de pontos. Né? Foi a pontuação dele na rodada 1. E essa terceira opção, quem mais eu posso estar indicando para vocês aqui, rapaz? Temos o Lucas Mugni também do Ceará. Boa opção, fez 6,70 na rodada 1, jogando em casa, deu uma assistência para gol e desarmou uma vez. O Lucas Mugni pode ser uma peça interessante contra o Grêmio, né? Boa opção, sim, o Lucas Mugni. Mas que eu posso estar indicando para vocês. Chico Kim também, contra um Fortaleza. Iniciou muito bem Fortaleza. Eu acho que eu vou de Lucas Mugni. Vou deixar o Lucas Mugni aqui, pelo menos por enquanto. Tá? Tentar diferenciar o máximo aí de jogador para essa rodada. Porém, é um esboço, tá, gente? Mas que eu posso estar indicando para vocês aqui. Memphis, ó, o Memphis, craque demais, jogando em casa contra o Vasco, ó, chance de possível gol, tá? Chance de assistência, sofre falta, jogador que dispensa comentário do Memphis, tá? Precisa de 8,25. Na realidade, que ele precisaria fazer um gol, pelo menos, para chegar próximo dos 8,25, né? Que um gol vale 8 pontos. Yuri Alberto precisa de 8,47, faro de gol, tá numa fase espetacular, jogando pelo Corinthians, né? Um golzinho aqui, praticamente ele já valoriza, já começa a valorizar. Um jogador muito interessante, tem um duelo muito bacana, né? Muito favorável contra o Vasco em casa. Grande chance de Yuri fazer um golzinho aí, hein? Igor Jesus do Botafogo também contra o Juventude em casa, ó, precisa de um gol. Tem que fazer um golzinho aí, sofrer umas faltas, roubar uma bolinha para pontuar bem, né? Igor Jesus já vai estar escalado aqui no nosso time. Tiquinho Soares também precisa de pouco, vem participando bem, né, nos duelos aqui, ó. Fez 4,40. Se não me engano, foi a assistência dele, foi isso mesmo. Deu uma assistência para gol, Tiquinho. Boa opção para rodada, hein? Cano também pode ser uma boa opção para rodada. Pedro Raul, ó. Pedro Raul precisa de pouco para começar a valorizar. Aqui, ó. Opção interessante para rodada. Ó, temos o Pablo também que precisa de pouco para valorizar. Guilherme dos Santos também, boa opção jogando em casa, precisa de pouco para valorizar. Eu já vou colocar o Guilherme aqui também. Tem muito potencial, né? Jogador diferente, pode aprontar a qualquer momento. Então é nesses jogadores que a gente tem que marcar no nosso time. Falta só mais um atacante, né? Quem vai ser essa terceira opção aqui? Pedro Raul também já fez um gol, vai jogar em casa contra o Grêmio. Boa opção para gol. Luiz Araújo também, mesmo fora de casa. Tiquinho Soares, o Cano também do Fluminense. Igor Jesus já escalei. Tem o Rony. Já fez um gol, inclusive, o Rony na primeira rodada. Boa opção também. O Rony do Atlético Mineiro. Yuri Alberto. Vou colocar o Yuri Alberto lá na frente. Não tem como deixar o homem de fora, né? O técnico. Quem pode ser o técnico? Pode ser o Ramon Dias.
Pode ser o Renato Paiva. Eu vou de Renato Paiva, pelo menos por enquanto. Beleza? E o nosso capitão pode ser o Guilherme, pode ser o... Qualquer um dos três aqui é uma ótima opção para capitão, né? Porque tem duelos favoráveis. Então, o Guilherme, apesar de estar jogando em casa, é um duelo mais complicado. Agora, o Yuri Alberto, eu acho que tem um duelo mais tranquilo do que o do Guilherme. E o Igor Jesus também. Quem eu posso estar marcando? Vou marcar o Yuri Alberto de capitão, pelo menos por enquanto, beleza? Vamos fazer um banco rapidinho aqui. Atacante. Temos o Plata do Flamengo, ó, precisa de pouquinho para valorizar. Temos o... Deixa eu ver aqui. Eu acho que a melhor opção aqui é o Plata, né? Vinicinho, Fernandinho, e o Eric Pulga. Melhor opção é o Plata. Vou botar o Plata aqui no banco de reserva. Meio de campo. O Baralhas também pode ser uma boa opção. O Baralhas, né? Pode ser uma opção interessante. Deixa eu ver aqui o Vitória, a explicação do Vitória aqui. Porque o Baralhas foi vetado na rodada 1. E era uma baita opção para rodada, o Baralhas. Deixa eu ver agora como é que tá a situação. Ainda continua fora. Ainda continua fora, né? Muitas dúvidas do Flamengo também ó, no jogo. Juninho ou Gonzalo Plata. Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Gerson ou Michael. Muitas dúvidas, né? Léo Pereira ou Ayrton Lucas. Muitas dúvidas rondando aí no jogo do Flamengo contra o Vitória, beleza? Mas vamos lá. João Smith também, ó, pode colocar aqui no meio de campo, fez 2,90 na rodada 1. O Chico Kim, vou botar o Chico Kim lá no banco, lá no meio de campo. Zagueiro. Eu posso estar escolhendo aqui para rodada. Tem o Léo Ortiz do Mengão, vou colocar o Léo Ortiz. Laterais. Lateral para rodada aqui, banco de reserva. Igor Serrote, Matheus Bahia. Negativou feio. Fabiano teve uma pontuação boa na rodada 1. Né? Vou marcar ele aqui pelo menos por enquanto. E o goleiro? O goleiro para essa rodada? No banco de reserva, pode ser o Gabriel Brazão. Então o Gabriel Brazão aqui. Nosso banco de luxo. Quem eu vou marcar aqui, pelo menos por enquanto. Banco de luxo. Vou botar o Plata no banco de luxo. Vamos confirmar essa escalação, hein? Nosso time na telinha aí, ó. Olha como é que ele ficou. Nosso time esboço. Já com algumas ideias interessantes para vocês. O Everton no gol. Laterais, Vitinho e René. Nossa dupla de zagueiro, Gustavo Henrique e Ignacio. Nossos meias, Barreal, Gregory e Lucas Mugni. Nosso ataque, Igor Jesus, Guilherme e Yuri Alberto com a faixa, né? Nosso técnico é o Renato Paiva. E o nosso banco, com o nosso banco de luxo, é o Plata, beleza? O banco é o Brazão, o Fabiano Souza, o Léo Ortiz, Chico Kim e Plata com a faixa de luxo, capitão de luxo, perdão, banco de luxo. Beleza, meus amigos? Nosso time custou aí 102,30 cartoletas, tá? Lembrando a vocês que é um time esboço, né? Quinta-feira eu vou atualizar esse time na quinta ou na sexta-feira, vai depender de como vai estar meu dia. Na quinta ou na sexta eu trago para vocês. Inclusive na rodada passada eu avisei que eu ia atualizar, mas acabei não conseguindo. Porém eu atualizei no Instagram. Por isso que é importante vocês terem acesso ao meu Instagram. Caso eu não consiga atualizar aqui no nosso canal do YouTube, fiquem tranquilos que a atualização final vai ser postada aqui no meu Instagram, tanto no feed como nos stories, beleza? Então, ó, @DJ Cartoleiro. Segue o Instagram para você não perder nenhum time prontinho para vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Boa sorte na rodada. Tudo de bom. Fui. Valeu.